Boa noite. Com cara de boa tarde, né, gente? Boa tarde ou boa noite, né? Boa noite com cara de boa tarde, porque ainda tem luz lá fora. Vocês já estão vendo a minha tela? Porque eu sempre fico na dúvida. Sim, já tá dando pra ver. Com duas frases aí, né? Então, beleza. Vou dar um tempinho pro pessoal Isso. ir entrando e se aproximando, porque esse horário é complexo, né? Que a gente trabalha. Mesmo nesse sistema que é mais online do que presencial, a gente nunca sabe. Muito maluco. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai trocando ideias aí a respeito das frases. Essa primeira é de Osho, né? Ele vai fazer uma abordagem aí voltada muito mais para a filosofia, né? Para esse pensamento da gente questionar determinados parâmetros, determinados padrões, determinados conceitos que a gente carrega ao longo do tempo e da vida. E o conceito que ele aborda na primeira frase, que está do lado esquerdo da tela de vocês aí, é sobre felicidade. A felicidade não é um destino, é uma viagem. A felicidade não é amanhã, é agora. A felicidade não é uma dependência, é uma decisão. A felicidade é o que você é, não o que você tem. E a outra aí é a da borboleta, ela não tem uma autoria, né, definida, mas eu gosto muito dessa ideia da metamorfose. Brinco que a minha alma está sempre em metamorfose, então sempre em transformação. A gente tem que se perceber como mudança. Então eu vou falar um pouquinho de mim usando essa frase aí, enquanto o pessoal está chegando. Espera um pouquinho que mais então você está aqui. Essa frase traz assim: na hora da dor, se recolha dentro de você e tenha paciência com seus processos, pois são eles que vão te transformar na sua melhor versão. É, bom, eu acredito que muitos de vocês, né, não me conhecem, é a primeira vez que eu estou com o Educafro. Eu trabalhei com uma aula apenas mesmo no final do ano, ajudando o pessoal que ia fazer o Enem, simplesmente uma revisão no geral mesmo.
e a proposta é trazer para vocês um pouco mais da linguagem, da língua portuguesa. Eu me apresentei ontem, eu não sei se vocês estavam, né, no grupo que estava presente na abertura de ontem, mas meu nome é Neide, eu sou professora de língua portuguesa há mais de 18 anos, amo a nossa língua, por mais cheia de, como é que eu vou dizer, cheia de interconexões que ela, né, possui, porque eu vejo a língua como um veículo que vai possibilitar para qualquer um compreender qualquer coisa que deseje. A gente vai precisar da língua. É muito comum eu ouvir de alunos: nossa, eu detesto a língua portuguesa, eu não gosto da minha língua, eu não sei falar, não sei escrever, eu tenho dificuldade com a linguagem. E, na verdade, vocês sabem muito mais de língua portuguesa do que supõem, do que possuem, do que imaginam, né? Às vezes só está precisando acessar, às vezes é só mesmo abrir a porta, já está aí dentro. Eu brinco com os meus alunos que é como se a mala estivesse ali prontinha, em cima da cama, só precisando que você abra essa mala para fazer o uso da bagagem que está ali dentro. E às vezes a gente bloqueia, a gente fala: eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei, e aí a língua vira um empecilho. E ela não precisa ser um empecilho, né? Ela precisa ser um entrave. Então a minha proposta é tirar essa trava da linguagem, é olhar para a linguagem como a esfinge, né, faz com que a gente também repense: decifra-me ou te devoro. Eu acho que a linguagem não precisa nos engolir, nos devorar. A gente pode vencê-la, decifrá-la, decodificá-la, como a gente vai falar um pouquinho hoje. Bom, as propostas iniciais, né, da apostila que vocês vão ter e nós vamos abordar, vai trazer um pouquinho sobre alguns conceitos, sobre a história, um pouquinho das pontas, né, com a história da língua, o que é linguagem, o que é língua, o que é fala, que é essa tríade, essa pirâmide que vai construir aí. Então é importante a gente pensar que linguagem é o meio mais amplo, é o olhar mais amplo da estrutura linguística. A língua já é um dos eixos e fala é exatamente esse processo que a gente vai construir a partir da oralidade. Se a gente tem domínio de fala, a gente tem todo o pressuposto da linguagem para nos fazer decifrar qualquer coisa que tiver à frente. Às vezes a gente só precisa descortinar, olhar e abrir a mala que está pronta, com a bagagem ali acessível, mas que às vezes a gente não sabe bem o que tem lá dentro. Ou seja, eu tenho que entender, eu tenho que decodificar o que eu estou trazendo na minha bagagem, o que eu vou fazer com isso e para qual direção eu vou apontar a área do saber. Onde que eu quero aprender, o que eu quero aprender, onde que eu vou chegar com isso, né? Eu falo que para questões relativas ao Enem, a língua portuguesa é o principal veículo que vocês vão utilizar para toda essa bagagem, para todo esse conhecimento. Porque se vocês estão fazendo uma prova de ciências humanas, vocês vão ter que ler, interpretar, decodificar e entender para responder. Se é de matemática, a mesma coisa. Mas a linguagem matemática vai trabalhar com outros símbolos, com outras, né, situações. Sim, mas vai caminhar também no pressuposto da língua portuguesa. Então, a língua como instrumento, como veículo. E eu acho que é o ponto mais importante para a gente verificar o quanto mais sabemos sobre a nossa própria estrutura linguística, que às vezes a gente não tem conhecimento de que nós carregamos essa bagagem, né? Ela está pronta, eu só preciso acessar, torná-la mais possível e acessível. Aqui eu até trouxe uma música, mas eu acho que ela não vai tocar aqui. Vocês sabem me dizer, algum professor já tentou? Não. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim? Então beleza. Eu achei que não ia conseguir colocar o áudio dela. Vocês vão observar que é uma música bem agitada. Mas Não, nem. Pera, eu falei errado. Eu não tô ouvindo a música. Tô falando que eu tô te ouvindo. Eu vou soltar aqui, vocês vão me dizer se vocês estão ouvindo a música. E se não estiverem ouvindo, eu mando ela pra vocês depois. Não tem problema não. Ó, peraí que eu dei um clique a mais, aí ela sumiu. Estão ouvindo? A música em si, vocês chegaram a ouvir um trechinho de música? Não, né? Não tá dando pra ouvir, não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu ponho ela no bate-papo pra vocês. Deixa eu até jogar ela aqui no meu Chrome, rapidinho. Eu vou abrir ela aqui e mando pra vocês no bate-papo, depois vocês escutam. É uma música do Titãs, muita gente não conhece, e ela traz exatamente essa abordagem da língua. Palavras Titãs. E eu queria esse vídeo que eu joguei ali, vocês vão achar vários, mas esse em especial, ele traz
é a letra dela sendo colocada, sendo exibida. Esse aqui. Eu vou jogar ele para vocês aí, o link, e depois vocês escutam com calma, porque eu acho que música é um instrumento bacana para a gente fazer intercorrências linguísticas, cruzar sentidos e conceitos. Vou jogar elas aí para vocês, depois vocês escutam com calma. E na outra eu vou começar, eu até entrei antes para poder ver onde que era, mas eu ainda estou apanhando o Google Meet. A gente usa outro sistema na escola que eu trabalho, a gente acostuma com o que a gente usa, né? Bom, deixa eu boa noite para vocês aí. E aqui o link do YouTube dela. Bom, vamos dar sequência aí, que não necessariamente ela era um acréscimo. Eu gosto porque ela vai jogar aqui, as palavras são pontes, né? As palavras são só um pedaço da nossa comunicação. Então, vamos ver como que nós podemos trabalhar com essa tríade da comunicação. Linguagem, língua e fala. Quando a gente vê essas três palavras, linguagem, língua e fala, a gente vê tudo como uma coisa só. Por que a gente vê tudo como uma coisa só? Porque elas se interrelacionam, igual uma teia, né? Eu preciso, para estabelecer um processo de comunicação, de estabelecer um jogo de linguagem que vai além da minha língua, vai além da minha fala. Eu, por exemplo, eu gesticulo o tempo todo, não sei se vocês estão me vendo em algum ponto aí, mas eu fico o tempo inteiro mexendo. Em sala de aula, então, eu não consigo ficar quieta, estou sempre andando. Então, essa colocação, esse uso da própria estrutura gestual é um processo de comunicação que constitui a linguagem que vai além. Então, o que eu trouxe aqui? 3 definições. Eu estou tentando gravar, se não funcionar a gravação, eu mando os slides para vocês também. A gente pode combinar assim, na próxima aula, se não tiver ficado a gravação, que às vezes vocês perdem, acontece algum contratempo, tem alguma coisa que vocês querem voltar na dúvida, para tirar uma dúvida, qualquer coisa assim, além de perguntar para a gente, vocês podem recorrer a esse processo. Se a gravação não funcionar, eu posto para vocês, a gente pode combinar, vocês têm um grupo de vocês, eu posto os slides lá para vocês poderem consultar a hora que precisar, tá? Então, isso aí não é problema não. Vamos pegar os conceitos para a gente trabalhar e comentar a semelhança, né? Onde que eles se aproximam e onde que eles se afastam. Em que ponto eu posso diferenciar cada um desses conceitos aí. Linguagem é todo o sistema verbal e não verbal. Toda vez que falar de verbal, vocês vão perceber que aqui a gente vai falar dele, ó, um pouquinho pra frente, está associado a palavras, que é exatamente o que a música do Titãs trazia pra gente. Então, é uma série de palavras recorrentes ali. E o não verbal, que é todo o resto. É o gestual, são as imagens, numa tirinha, por exemplo, o desenho do personagem com determinada expressão facial, é uma placa de trânsito, é uma expressão corporal, a dança, por exemplo, que cai bastante no Enem. Então, tem várias situações. Um desenho que eu posso ter também numa pintura, uma ideia de um quadro, né? Quadro e arte cai muito dentro da questão da linguagem. Por quê? Porque é um tipo de linguagem que vai exigir de vocês uma leitura do não verbal. Então, é uma compreensão que vai além do que a palavra traz para a gente como subterfúgio, como base também. Então, primeiro, características do sistema verbal, palavras, e do não verbal, todo o resto. Sinais, qualquer tipo de sinal. Gestos, gestos faciais, gestos corporais, desenhos, trânsito e por aí vai. A gente tem outros casos. E língua, onde que a língua vai começar a constituir um processo de comunicação, né? Ou vai nos dar suporte, subsídio para a gente construir uma situação comunicacional mais clara. Primeiro, para a gente ter um processo de comunicação claro, é necessário que as pessoas falem a mesma língua. Mas, poxa, o português é tão amplo, tão diverso e tão rico, que muitas vezes a gente fala a mesma língua, mas a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue se entender. Quantas vezes você manda uma mensagem para alguém e a pessoa, opa, peraí, ela te responde, de repente fala, opa, peraí, não foi bem o que eu quis dizer. Essa jogada da estrutura linguística, né, nossa dificuldade de perceber o que o outro pensa e o que o outro diz, é porque nós temos uma mesma estrutura linguística, mas com muitas possibilidades de signos linguísticos. O que é isso? Nós vamos analisar o que é o signo linguístico um pouquinho para frente, que está aí no slide também. Então, primeiro, a língua é uma forma baseada em palavras, uma forma de linguagem, uma linguagem baseada em palavras. É uma estrutura linguística baseada em palavras. Mas só em palavras? Não. Porque se eu não tiver sinais de pontuação adequado, ou na fala eu tiver a entonação, a minha linguagem não vai ficar clara e no processo de comunicação vai ficar truncado, vai ficar confuso. Um sistema de signos convencionais.
Nós vamos ver um pouquinho o que é signos linguísticos, para vocês entenderem aí, que é uma simbologia que a própria estrutura linguística traz. E isso é convencional. O que é uma coisa convencional? A gente reúne um grupo e combina, que dessa forma nós vamos nos comunicar. Quando eu era adolescente, a gente tinha um grupo de amigas que criou um código na escola para se comunicar. Porque a gente, naquela época, não tinha, né, WhatsApp, não tinha celular, não tinha esses recursos, era tudo por bilhetinho. E nós tínhamos uma professora que ela era danada, ela adorava interceptar os nossos bilhetinhos e ficava lendo, né, os bilhetinhos para a sala inteira. Então a gente criou um código linguístico. O que a gente fez? A gente usou alguns símbolos para simbolizar as vogais e algumas consoantes mais usadas, outros símbolos. Então, de maneira que só nós sabíamos traduzir aquele monte de desenho, né, nos nossos bilhetes. Aí ela não conseguia mais ler e debochar da gente. O que a gente fez, na verdade? A gente convencionou um código simbólico e também arbitrário. O que é isso? Que quebra determinadas regras, né, que pode modificar determinadas regras, mas nesse pequeno grupo era possível se comunicar. Fora desse pequeno grupo não haveria comunicação. É por isso que é convencionais ou arbitrários, pertencente a um grupo de indivíduos. Por meio desse sistema é elaborada a compreensão do mundo que cerca esses indivíduos e com o qual eles interagem. Então, sem a língua, a gente não tem um estabelecimento de uma linguagem tão clara. Então, e quem é surdo, por exemplo, surdo mudo, qual é o processo de comunicação? Eles vão criar uma língua específica, já criaram, né? Que é a língua de sinais. Então, Libras, na verdade, é considerada uma língua porque é um sistema de linguagem que permite a comunicação do mundo. A mesma coisa que a gente tem para outros sistemas linguísticos codificados, também convencionalizados. E o que é fala? É o que nós mais usamos. São os sinais utilizados pelo indivíduo na linguagem oral. Então, todo o processo de comunicação que visa esse vínculo oral, isso que nós estamos fazendo aqui, né, independente da gente estar usando como meio a internet, é a linguagem oral, é a fala que é pressuposta ali. É um ato singular, pois cada indivíduo pode optar pelas variedades da língua. Nós vamos também trabalhar qual a importância dessas variedades, como é que essas variedades podem me dar ganho de causa. Variação linguística, por exemplo, é uma das matérias da linguagem, dentro do eixo da linguagem, da língua portuguesa, que mais cai no Enem. Não tem um Enem que não cai pelo menos uma das 3 questões sobre variação linguística. Então, como que isso é cobrado? Nós vamos aprender primeiro a base, depois eu mostro para vocês algumas questões que já apareceram nesse aspecto. Pelas variedades da língua que desejar para a exposição da fala. Conforme o momento, o contexto, sua personalidade, o ambiente sociocultural que está inserido, na unidade da língua existe uma enorme variação nos diversos níveis de fala. Além da sua própria fala, é importante conhecer a fala dos outros para sermos capazes de efetuar um diálogo eficaz, mesmo que a comunicação seja com diversas pessoas de variadas culturas e que haja algumas alterações na linguagem delas. Esse finalzinho aqui eu gosto de exemplificar com Portugal, por exemplo. Eu não sei se vocês conhecem, que tem aí uma série de palavras, de expressões, ou seja, as palavras são todas comuns na própria estrutura linguística, que é a língua portuguesa lá e a língua portuguesa aqui. Contudo, a maneira de usar a língua e de expressar essa linguagem é própria. Portugal, por exemplo, em Portugal, você não fica na fila, você fica na bicha. Você, na verdade, você chegar num supermercado e pedir um durex, vão te trazer uma camisinha, porque o durex lá se chama fita cola. Né? Você não fica, você não anda de ônibus, você anda de autocarro, você não compra uma camisa nova, mas uma camisola nova. E por aí vai. Essas intercorrências, essas diferenças da nossa estrutura linguística, é comum a gente ter uma variação dependendo do local onde a gente está. E isso não acontece só na variação do português brasileiro para o português de Portugal, né? Eu tenho uma variação dentro da própria questão regional do Brasil. Quando a gente pega no Nordeste, nós temos determinadas estruturas, nós pegamos o Nordeste, o Sudeste, o Norte. Então, tudo tem as suas particularidades. Cada grupo, como a gente viu aqui, ó, de indivíduos, vai convencionar essa linguagem com características próprias, dando estruturas e alterações de cada local, de cada região. Algumas a gente consegue entender e interpretar, outras você fica pensando o que será isso. Como a gente tem, por exemplo, aipim, macaxeira, mandioca, para significar a mesma coisa, em locais diferentes, né? Bergamota, mexerica e tangerina, que é a mesma fruta. Então, esse tipo de recorrência na linguagem
faz com que às vezes a gente tenha dificuldade de comunicar ou provoca aí alguns tipos de ironia ou de estruturas irônicas e cômicas dentro da língua. Nós vamos falar até da diferença da ironia e da comicidade, quando que as duas estão juntas e quando que elas se separam. Mas mais pra frente. Deixa eu só falar um pouquinho mais da base da linguagem para a gente entrar na estrutura da enunciação, que é importante para a gente nesse passo inicial. A linguagem como representação do mundo do pensamento. Então, é como eu falei com vocês lá no início. A linguagem, ela deve ser vista como veículo. Então, nós temos aqui 3 concepções. A primeira e a mais antiga delas é essa como representação do mundo do pensamento. Baseava-se na crença de que a função da linguagem é simplesmente, olha que está reduzindo, tá? Vocês vão perceber que às vezes a gente vai mesclar as três representações, as 3 concepções. A função da linguagem é simplesmente representar o pensamento humano e o conhecimento que o homem adquire na sua vivência. Em outras palavras, as correntes da linguística, o que é a linguística? A linguística é que estuda todo o processo de estrutura da linguagem, né? Determinadas situações dentro dessa estrutura da linguagem. Cujos estudos são regidos por essa concepção, acredita que a linguagem serve para representar, para expressar o que pensa e o que sabe o homem. Tal concepção, como você pode perceber, centra-se no indivíduo. Então, ela é individualista, ela vai puxar para o campo semântico. É claro que precisa partir daquele que está falando, mas é necessário que ele interaja com o grupo, aquele que pensa e, graças à capacidade de que é específica da sua espécie, expressa esse pensamento por meio do sistema de signos vocais, que é a questão da fala, ou da estrutura escrita, que é a língua escrita. A língua, ela pode ser falada e escrita. Lembrar, tá, gente, que a gente não fala como escreve, nem escreve como fala. E não tem que ser igual, tá? A gente pode se adequar, a gente pode trabalhar isso e ver como que eu posso ganhar nesse aspecto. Dentro da redação, dentro da minha maneira de expressar, dentro da concepção daquilo que eu preciso trabalhar no cotidiano. A segunda concepção traz a linguagem como instrumento de comunicação. Vocês notem que primeiro ele está centrado no indivíduo. Agora já vai pensar no indivíduo com alguém. Então vai fazer uma correlação, vai pensar no outro. Para aqueles que pertencem à corrente cujos estudos partem do princípio de que a linguagem serve para que as pessoas se comuniquem, a sua principal função é a transmissão de informações de alguém que atua como emissor, ou seja, eu estou falando, e a um alguém, sendo este o receptor, que são vocês que estão ouvindo. Então, esse processo de comunicação vai constituir uma base aí da teoria da enunciação. Eu preciso pensar que esses elementos da comunicação vão me permitir ir e construir sentido em cima disso. Claro que esse daqui não está pronto ainda, mas ele já elaborou um pouquinho mais o primeiro. O primeiro parte do indivíduo e centra-se nele. O segundo, ele direciona esse falar para um receptor. E aí a gente precisa entender o que é emissor. Bom, emissor, no processo comunicativo, emissor é aquele que, de acordo com as regras de um código, vamos pensar nesse código com a nossa própria língua. Mas eu tenho outros tipos de código convencionados também, que é importante a gente relacionar. Então, o que é um código? Quando eu pego, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, eu tenho ali uma série de imagens que significam determinadas coisas, né? Eu tenho parada obrigatória, eu tenho permitido virar, proibido estacionar, e por aí vai. Eu tenho uma série de simbologias, uma série de códigos. A palavra também é convencionada como um código. Então, é por isso que está falando, ó, de acordo com as regras de um código, nesse caso, a própria língua. E produz aí uma mensagem. Trata-se da pessoa que é a fonte da mensagem, então é aquele que está falando, aquele que está escrevendo. Se eu estou falando, por exemplo, da Marta Medeiros, que é uma cronista, eu estou pegando o texto da Marta e estou apresentando para vocês. Então, quem é o emissor daquele texto? A Marta Medeiros. Se eu estou lendo o texto, me coloco como a emissora através da Marta. Então, eu estou fazendo uma condução e trabalho ali uma série de possibilidades de interpretação múltipla. O emissor se comunica com o receptor da mensagem e, para isso, procede a seleção entre as regras da língua. O que é essa seleção? Ele vai escolher determinadas palavras. Quando uma pessoa está escrevendo um texto para outra, ou quando uma pessoa está falando, se direcionando a outra, ela escolhe umas palavras em relação àquilo que ela tem para dizer. O que eu preciso comunicar? O que eu tenho para dizer? O meu chefe mandou eu escrever um comunicado direcionando, por exemplo, a venda de um determinado produto. Então, eu tenho um porquê, eu tenho que escolher uma seleção de palavras que me façam compreender, ou façam o outro compreender aquilo que eu tenho para dizer. Entre as regras da língua, daquilo que considera e que servirá à transmissão de informações.
Eu até quero anotar aqui que eu quero trazer para vocês um pequeno vídeo de um cego em Paris. Vocês já ouviram falar de um cego em Paris? É um vídeo de marketing bem curtinho e ele é antigo. Vocês já viram alguma coisa? Já receberam alguma coisa assim em rede social? É a história de um homem pedindo esmola em Paris? Eu não. Nunca viram, não? Eu também. Não. Podia até conseguir fazer isso aqui, mesmo que eu faça o compartilhamento. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui, que seria interessante para vocês visualizarem como que isso é importante dentro do processo de comunicação. Cego em Paris. Esse videozinho é muito antigo, mas vale muito a pena. YouTube. Ele é curtinho. É uma publicitária que sempre passava na mesma praça e ela vai observando que ele tem ninguém parava para dar esmola para esse cego. E aí ela começa a pensar em uma estratégia para ajudar esse cego. Cego em Paris. Eu tinha isso salvo, mas faz muito tempo e ele, para explicar isso aqui, seria bacana. Aqui, ó. Ele tá até embaçado, gente, porque a qualidade dele não é muito boa. Né? Chama até o poder das palavras. Deixa eu jogar ele aqui e vou tentar fazer um compartilhamento diferente na tela com vocês. Vou compartilhar minha tela do YouTube. Vou fazer a troca da tela. Mesmo que eu volte aqui na onde paramos depois. Tem que parar a apresentação. É bom que eu vou treinando, porque cada um em um lugar. Agora eu volto a apresentar. O poder das palavras. Estão vendo essa tela? Um senhor sentado na escada? Sim. Sim. Então eu vou soltar o áudio e vocês me dizem se estão ouvindo, tá? Estão ouvindo? É só a musiquinha. Sim, tá dando pra ouvir. A qualidade de imagem não é boa, mas a ideia é bacana. Olha como que mudou. Ele reconhece ela pelo sapato. What did you do to the same? I wrote the same thing. Different words. Thank you. É um lindo dia e eu não posso vê-lo. A musiquinha tá travando. Pra vocês também deve estar. Então vocês observem por esse videozinho como que o poder da palavra mudou a história, né, dessa pessoa. Então, como a gente pode observar o poder que as palavras têm dependendo da maneira como elas são utilizadas. A gente observa que enquanto ele estava lá, por favor, né, sou cego, me ajude, poucas pessoas paravam e davam ali uma contribuição, ajudavam em alguma coisa. Quando essa publicitária passa e vê que poucas pessoas o ajudavam, ela resolve tomar uma atitude, né? Fazer alguma coisa para ele ali, de alguma forma, conseguir ter a resposta, as pessoas enxergarem, olharem para ele com um outro olhar. Então, ela troca o sentido das palavras. Tem uma das traduções desse videozinho, porque o original dele é em francês, e é muito antigo, que traduz bem assim, é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Então, igual colocou, é um lindo dia e eu não posso vê-la. Então, você que tem o privilégio de ver,
por que não ajudar? Então, é mais ou menos isso que o texto, né, que ela reescreve, possibilita a mudança das pessoas. Ele começa a receber muito mais moedas do que antes. Então, aí está o papel do emissor. Vamos ver o papel do receptor. Vocês estão vendo, né? Sim. Então, o que é o receptor? O receptor é exatamente para quem recebe. Aí, tem uma palavra que eu comecei a falar logo na nossa aula de hoje. Decodifica a mensagem. Então, essa palavra decodifica vem da palavra código. Aqui no emissor está a palavra código. A língua é um código, né? A placa de trânsito é um código. Então, o que é decodificar? É pegar isso que está numa palavra difícil e escrever com outra palavra, de uma maneira mais simples ou de uma maneira que toca mais a outra. Quando você observa esse vídeo, né, do cego em Paris, vocês observam que o que ela faz? Ela decodifica a situação dele com outras palavras. E ela toca na emoção das pessoas. Quando a gente usa uma palavra e não outra, a gente trabalha com esse apelo também, né? Com esse apelo emocional, com essa maneira de sensibilizar o outro para determinadas situações. E o marketing, a propaganda, ele explora esse tipo de recurso linguístico. Então, o que mais? Recebe e decodifica uma mensagem, ou seja, as informações transmitidas pelo emissor. Ele procede à decodificação da mensagem, buscando em sua memória os elementos pertencentes ao código. Aqui ele associa o código como língua, mas pode ser vários outros códigos juntos, às vezes concomitante, que tem isso ao mesmo tempo, tá? O que mais? Selecionados pelo emissor e pela transmissão da mensagem. Além desse emissor e desse receptor, para que essa comunicação de fato ocorra, como está falando ali de um processo social, eu preciso também, aliás, de um processo de troca, o social vai ser o terceiro, eu estou antecipando, o contexto. O que é o contexto? Quando eu pego, por exemplo, a frase que tinha antes no vídeo do cego, né, que é, sou cego, por favor, me ajude, algo parecido, eu tenho um contexto. Eu estava apelando para que as pessoas olhassem e percebessem a situação dele. Mas as pessoas sempre com pressa, sempre naquela correria que a gente vive no nosso cotidiano mesmo, não viu o olhar, não tinha esse olhar para o outro, né? Não enxergava o outro. E o que é o contexto? O contexto vai fazer essa interação. Fazem parte do contexto da situação de interação os dados comuns aos interlocutores. Nós vamos falar muito de interlocutor. Quando a gente está falando de emissor, de receptor, eu também estou falando de interlocutor. Quando eu falo e vocês me ouvem, eu posso dizer que eu sou emissor e vocês meus interlocutores. Se vocês me perguntam para que eu responda alguma coisa, você se transforma no emissor ou nos emissores e eu na receptora ou interlocutora. E interlocução é conversa, isso nós vamos ver também mais adiante, aparece aqui, mas eu entro nesses detalhes com vocês. Na próxima tela já tem alguma coisa. Em outras palavras, trata-se do conjunto de conhecimentos que ambos têm e utilizam no mesmo momento de interlocução. Por exemplo, se eu estou tentando falar alguma coisa sobre um assunto que vocês desconhecem, se eu não parto de um processo de comunicação que é comum, da estrutura linguística que todo mundo conhece, da língua portuguesa que é a mesma que vocês falam, eu tenho que falar. Por exemplo, se vocês falarem espanhol e eu falar francês, nós não vamos conseguir comunicar, né? Nós podemos até trabalhar o gesto, trabalhar algumas situações que permitem uma comunicação mínima, mas a comunicação clara se perde. Por quê? Porque esse código não comunga, o contexto não se constrói. Em outras palavras, trata-se do conjunto de conhecimento que ambos têm e utilizam no momento da interlocução mesmo que converse. Assim como nos aspectos socioculturais e psicológicos envolvidos na situação de interação. Então, vamos ver o terceiro processo, que vai explorar exatamente os três eixos ali. A linguagem como interação. Observe que essa ação está dentro do parêntese. O que é o inter? O inter é a relação entre. Finalmente, a mais contemporânea das concepções de linguagem fundamenta-se na tese de que a linguagem é atividade, é forma de ação. Eu vejo muita linguagem dentro desse processo. Ela permite essa questão do indivíduo se manifestar? Sim. Ela me permite trocar ideia com o outro, como é o segundo, né, que coloca ali? Beleza, permite. Mas mais que isso, ela me permite me ver e me perceber e me relacionar como um sujeito social. Então, é um jogo social cujos participantes se comportam de acordo com suas intenções. De acordo com essa maneira de entender a linguagem, há aqui dois participantes ativos, chamados por muitos pesquisadores de locutor e alocutário, ou locutor
e receptor, pode ser também esse outro nome, tá? Vocês vão ver mais com o nome de receptor do que como alocutário, que é uma palavra mais estranha, que são ambos responsáveis pelo sucesso da interlocução ou conversa e que agem de acordo com intenções ou com propósitos comunicativos. Então vamos pegar cada um dos trechos aí dessas palavras estranhas. Locutor é aquele que diz, que emite os enunciados, por isso está aí dentro da nossa teoria da enunciação. O alocutário, aquele a quem são endereçados os enunciados, então vocês, os receptores, o meu leitor, o meu ouvinte, lá no caso da televisão ou do filme, o telespectador, né? E por aí vai. Interlocução, interação verbal, que consiste na presença do locutor e do alocutário, ou seja, daquele que fala e daquele que recebe a mensagem. Para entrar nisso tudo, eu vou esbarrar no que a gente já havia mencionado lá atrás, de linguagem verbal e de linguagem não verbal. Quando eu falo de verbal, eu estou concentrada no signo linguístico, que é a palavra, seja falada, seja escrita. Quando eu estou falando de elementos não verbais, eu posso trazer para outros campos semânticos, e é comum vocês verem isso em questões do Enem. A música, a dança, a mímica, a pintura, a fotografia, a escultura e outras tantas, né? Por exemplo, você pode ter até algumas artes marciais como linguagens não verbais também, que possuem outros tipos de unidade, como o gesto, o movimento, a imagem, há ainda as linguagens mistas. E aí a gente vai trabalhar muito com linguagem mista. O Enem explora muito o que vocês estão vendo nessa tirinha aí do Armandinho. Gosto demais das tirinhas dele, tem caído muito em questões de vestibular e de Enem. O autor se chama Alexandre Beck e eu gosto da postura dele porque ele desenha esse menininho do cabelo azul e esse menininho pensa de uma maneira tal, ele é representativo, ele é um porta-voz daquilo que o próprio Alexandre Beck pensa. Então, em publicações de revista, de jornal e até na própria internet, ele tem páginas inteiras na internet, para quem gosta de história em quadrinhos, eu sou apaixonada com quadrinhos, eu acho que dá um recado de uma forma bem bacana. Ele joga a linguagem verbal com a não verbal, fazendo um contraponto e fazendo com que a gente repense determinadas coisas, sabe? Sempre com um viés reflexivo. Gosto bastante da maneira como ele explora a linguagem, tá? Indo além da verbal e indo além da não verbal. Acho até que ele faz um diálogo entre as duas, sabe? Como se juntasse uma coisa com a outra. Além da linguagem mista dos quadrinhos, há também o cinema, para quem ama aí o audiovisual. Aí a gente tem documentários, a gente tem filmes, tem séries, especialmente nessa fase de pandemia, né, que as séries viraram febres. Muita gente tira um tempinho para ver série quando possível, já que não está podendo, a gente não está podendo ir ao cinema, né? Teatro, da mesma forma, também é um meio que trabalha com essa inserção das duas linguagens, da verbal e não verbal, e muitos programas de TV que podem reunir linguagens diferentes, como desenho, a palavra, o figurino, a música e o cenário. Pensem, só o cenário que está ali por trás numa peça de teatro já diz sobre o personagem. A maneira como o personagem se veste, que é o figurino, também diz muito sobre o que ele tem para dizer. Né? Nós nos representamos, como a gente fala, como a gente se escreve, como a gente se comporta, a maneira como a gente gesticula, tudo isso também pode ser lido. Só que muitas vezes a gente faz uma leitura superficial e não vê esses pontos e contrapontos que a linguagem nos oferece. Olha só o que a tirinha do Alexandre Beck traz aí sobre, e olha bem a expressão do menininho, tá? Observe que aqui ele tá pensativo, aqui ele tá triste, né? A maneira dele olhar para baixo traz isso, e olha que ele não tem ali uma característica muito clara. E a expressão de espanto da última. Essencial à vida de todos os seres vivos e começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é a água. O que você colocou na prova? Amor. E quem diz que água e amor não são essenciais à vida de todos os seres vivos? Então, notem que o Armandinho, ele foi para o lado emocional e ele deveria ter feito a análise voltada para o lado físico, né? É um outro ponto. Mas ambas começam com A e cabem como resposta à pergunta colocada, né? Ou à apresentação colocada. Durante muito tempo, se pensou que a unidade básica dos textos, fosse a palavra, e que as outras unidades eram supérfluas ou acessórias. Isso vale para pontuação, tá, gente?
Pontuação, eu falo muito com os meninos, com os meus alunos, que quando a gente está escrevendo, a gente às vezes fica com dúvida. Eu ponho a vírgula, eu tiro a vírgula, eu ponho 2 pontos, eu não ponho, eu vou quebrar a minha frase aqui, continuar, ou eu faço aqui um período mais longo. Essa inserção da pontuação é fundamental para que a minha palavra tenha sentido. Se eu pontuo no lugar errado, o meu texto também vai ficar confuso. Então, a pontuação e outros elementos vão me ajudar. A pontuação, a acentuação, o uso dos conectivos, que são as conjunções. Tudo isso é elemento para a gente poder ajudar essa palavra a fazer sentido. Sabemos hoje, entretanto, que todas se complementam na construção de sentidos de um texto, não sendo possível estabelecer uma hierarquia entre elas. Mais recentemente, com o aparecimento da informática, surgiu também a linguagem digital. Quantos e quais de nós ainda usamos os emotions? Eu sempre fico na dúvida de como é que fala. Emojis, acho que é emojis, eu sempre fico na dúvida na pronúncia. Os desenhos, né, que simbolizam muito ali. Tem também a linguagem do intermitês, que vai quebrar a língua, VC, P, barra, TB no lugar de também, e por aí vai, né? É a linguagem que vai cifrar, que permite armazenar e transmitir informações em meios eletrônicos. Sem falar que além dessa linguagem que eu estou brincando do intermitês, a linguagem digital também está comportando uma coisa muito importante aí, que é o algoritmo. Para quem fez ou viu a proposta do Enem de 2 anos atrás, que falava sobre essa questão do algoritmo, né, na construção e no estabelecimento ali de manipulação, eu tenho o papel da linguagem digital aí por trás. Quem viu aí o Dilema das Redes, que é um documentário que está aí circulando na Netflix, é importante visualizar isso, como nós somos manipulados e não percebemos. Assim, pode-se concluir que a comunicação se estabelece por meio dos textos. E que textos? Orais, escritos, verbais e não verbais, produzidos e lidos por pessoas, os interlocutores do processo, o processo comunicativo, que compartilham conhecimentos comuns e que constroem solidariamente ou não os sentidos desses textos. Então, vamos ver alguns. Bom, vocês têm aí 2 cartoons. Aí eu deixei aí de propósito, retirado de um livro didático que eu uso. Aí são 2 tirinhas, 2 cartoons, melhor dizendo, do Laerte, da Laerte, né? Tem o nome dela aqui, tem aqui também na relação da própria emissão do cartoon. Qual a diferença de cartoon, de tirinha e charge? Vocês têm essa noção? Ou acham tudo muito parecido e tudo comum? Como é que eu posso separar um do outro? Vocês têm noção da diferença? Tirinha, cartoon e charge? Eu não tenho muita noção, não. Eles são muito parecidos, né? Se a gente olha isso daqui, tanto que eu fui pra falar, quase que eu falei tirinha, porque dá pra gente pensar numa tirinha, né? Só qual a diferença? A tirinha, ela tem uma sequência narrativa. Então, eu tenho mais de um quadro que constitui ali uma sequência. O cartoon é um quadro só. É uma imagem só que vai trazer isso. Então, tá até uma definição aqui do que é cartoon. E muitas vezes a gente nunca visualizou o cartoon como esse conceito. Daqui a pouco nós vamos interpretar as 2 imagens que eu acho que é válido. Cartoon é uma espécie de desenho humorístico. Toda vez que vocês ouvirem a palavra humorístico, a gente associa muito humorístico com graça, com achar engraçado. E humorístico, vocês vão lembrar que o humor pressupõe a chamada ironia, quando eu digo uma coisa para significar outra. Então, eu posso jogar com a ironia para fazer o outro rir, que é para construir comicidade, ou eu posso usar a ironia para debochar, para criticar, para ironizar. E Laerte vai fazer isso nas 2 apresentações que a gente tem aí. Nas 2 imagens a gente tem aí um cartoon crítico. Então, que é o que está falando aqui, ó, cujo objetivo é divertir o leitor e quase sempre fazer uma crítica a um tema da realidade. Nesse ponto de fazer uma crítica a um tema da realidade, é que se liga com a charge. Eu vou julgar o que é a charge, tá? E eu volto lá pra gente analisar. Isso aqui é uma charge. Por que lá é um cartoon e uma charge? Devido ao ponto ali da crítica. Especialistas mostram as várias formas de contágio pelo coronavírus. A TV que está dizendo. Ele está lá, sentado na frente da poltrona. Aí vem o mosquito da dengue. A gente vai direto ao ponto, né? Ou seja, enquanto muita gente está aí preocupado com a questão do contágio com o coronavírus, esqueceu de preocupar com situações de transmissão da dengue. E a gente tem visto aí vários casos. Eu tive uma colega lá de trabalho, lá da escola onde eu trabalho, que ela achou que estava com Covid, foi para o hospital, fez 2 testes e nada, dava negativo.
Aí a médica suspeitou que podia ser e confirmou, era dengue. Então ela, na verdade, estava com dengue achando que estava com Covid. Mesmo porque tem que tomar cuidado, porque o fato de você ter a dengue, por exemplo, a sua imunidade cai e você fica suscetível a também ser contaminado pelo Covid aí. Então é importante. Vamos tentar interpretar as duas aqui antes da gente prosseguir. O que vocês podem fazer de leitura aqui? Observem bem o papel do professor, o papel do aluno que está ao quadro e o papel da classe inteira, que a gente vê aqui um atrás do outro. Então vamos analisar primeiro esse cartoon, depois a gente vai para esse. O que a gente vê aqui? Esse aluno que está no quadro, ele está fazendo uma coisa porque ele quer ou porque ele foi obrigado? E como que a gente chega a essa conclusão? Eu acho que é porque ele quer. Será que o professor não está bravo com ele? Não, olha a postura do professor. Gente, é importante a gente visualizar que o corpo fala. Tem até uma série, mas eu acho que não sei se ela está convencionada nessas plataformas digitais comuns. Tem um aluno até que me falou o nome dela, Next to Me, alguma coisa assim, que é uma série que trabalha um pouquinho com a questão do FBI. Que no FBI, eles têm alguns policiais especializados em linguagem. O que essas pessoas fazem? Elas analisam você detalhadamente para descobrir se você está mentindo ou não. Então, se está te perguntando se você é culpado de um crime e você dá determinados sinais, eles começam a conjecturar que você realmente pode ser o criminoso ou que você é inocente. Então, quando, por exemplo, uma pessoa está falando e você cruza os braços, que nem a postura do professor aqui, você está dizendo que você não está nem aí porque está sendo dito. Se você chega, por exemplo, a linguagem é muito curiosa. Um grupo de adolescentes, isso é muito comum e perceptível, mas a gente passa por ela, faz uma leitura tão rápida que às vezes a gente não percebe que a gente está lendo. E é uma leitura. Tem um grupo de rapazes de um lado, um grupo de moças do outro. Então tá um olhando pro outro, de repente uma moça começa a olhar pro rapaz, ele começa a olhar para ela, e há uma troca de olhares. Tá rolando um clima, como diz a professora de química, que é a minha amiga, ela fala assim, olha que tá rolando é uma química, né? Só no olhar, uma transmissão de energia ali. E aí o que você observa? Se ele faz sinal para ela e ela cruza os braços, qual a leitura que a gente pode fazer do gesto dela de cruzar os braços para ele? Que ela não quer? Que ela não quer. Ou seja, não investe porque não vai rolar. Não adianta. Então é uma leitura do que está sendo dito, do que está sendo percebido. A gente está dizendo com o corpo. E se ao contrário dela cruzar os braços, ela vai e mexe a mão no cabelo, joga o cabelo para trás? O que significa? Que ela tá querendo. Exatamente. Pode investir que vai rolar. Então, ou seja, a linguagem dos dois, no olhar, percebeu, a gente percebe isso. Então, o corpo também fala. A linguagem, ela não é só a palavra. Então, nesse caso, a gente vai observar a postura do professor que deu um castigo para o aluno. Eu tô reparando isso mesmo. Todos os alunos estão com trompete, não sei como é que fala. Isso mesmo. É um trompete mesmo. E o barulho que tá aqui, ó, que é uma onomatopeia, é o som desse instrumento. A flauta vai fazer pum aqui? Não vai, não. Não. Flauta não vai emitir esse som. Poxa, por que não pode ser ele mesmo? Por que não pode tocar a flauta dele? Enquanto os outros... É aquela coisa de acabar com a imaginação da criança, né? A vida toda a gente vive isso, né? Quantas vezes a gente não é podado? Quem de nós nunca foi podado em alguma coisa ao longo do processo de aprendizagem, né? Um poda daqui, outro poda dali. Só que a gente fala, opa, peraí, eu quero voar, então me permite. Então esse cartoon, essa imagem, traz aí uma releitura de uma sala de aula tradicional, de música, né? A gente observa que todos estão dentro da mesma convenção, ele se destoou, ele é o diferente, ele é aquele que não compactua com a maioria, e só porque ele quer tocar um instrumento diferente do outro ou dos outros, ele recebe um castigo, né? Que é reproduzir no quadro um som que o seu instrumento jamais faria. Então, acho que Laerte dá um recado bem bacana aí pra nós. E na de baixo, o que a gente observa aí? O que está escrito nesse quadro cheio de detalhe aqui? Ó? O que vocês conseguem visualizar aí da imagem? A aula de quê?
a aula de matemática, né? Isso. Eu acho. Ou matemática ou física, né, gente? Porque eu sempre É. misturo uma com a outra. Mas esses códigos de delta, alguma coisa aqui. Pelo delta, eu acho que é matemática. Também tem essa matemática. Mas a gente vê que a linguagem expressa no quadro negro, detalhe, minha apresentação aqui imita o quadro negro, é de propósito. Mas essa ideia do quadro cheio de linguagens simbólicas da matemática faz a gente pensar a professora de que área? Da matemática, provavelmente. O que está escrito na blusa da professora? Control. Contra uma palavrinha em inglês que traduz pra gente o quê? Controle. E na camisa do menino, o que está escrito? Delete. O delete é apagar. O que ele está mostrando? Ele não está apagando o que a professora está fazendo? Então, qual que é a imposição que a escola tradicional faz com a gente, né? Que muitas vezes a gente tem que fazer essa transcrição, tem que fazer essa compreensão ali. Aqui, esse aluno pode estar ajudando a professora, que vai fazer outros cálculos. Aqui está recebendo um castigo. Mas, todos dois trazem aí o universo da sala de aula. As duas imagens. E eu acho que esse tipo de coisa faz a gente refletir, faz a gente pensar. Será que o processo de sala de aula está sendo eficaz? Até que ponto a educação consegue fazer com que a gente, né, consiga nos perceber como agentes de mudança e de transformação, como esse menininho da flauta aqui. Não precisava ter sido castigado porque ele queria tocar o instrumento. E a gente vê isso em outras situações. Falamos dessa aqui já, eu vou citar para cá. Agora eu tenho umas duas imagens aí. Uma tirinha, que aí eu mostrei para vocês o cartoon, mostrei a charge. Agora eu tenho aí um quadro informativo, uma placa informativa e embaixo uma tirinha aí do Calvin, do Haroldo, pra gente fazer uma análise. Nós vamos ter duas aulas seguidas, tá, gente? 19 horas, terminou a primeira. Essa semana sou eu com duas seguidas e semana que vem vocês vão ter duas de matemática. Aí parece que vocês vão ter uma antes do intervalo e depois, parece. Acho que é isso, se eu não estiver enganado, o Adriano me disse. Depois, eu acho que até já deve ter passado para vocês o horário, aí fica fácil de vocês entenderem. Vamos observar a placa aqui. Essa placa, ela traz pra gente aqui uma série de símbolos bem icônicos, tá? Esses códigos convencionados aqui são bem simbólicos. E aí tem uma explicação do que está no desenho. Assento preferencial para obesos, gestantes, pessoas com bebês ou crianças de colo, idosos e pessoas com deficiências. Então, aqui nós temos 5 imagens sendo traduzidas até aqui. Ausentes pessoas nessas condições, o uso é livre. Então, a gente vê essa placa em vários locais onde esse assento é destinado a preferencial, né? O lado preferencial. Quando a gente vê caixa preferencial também, é muito comum a gente ter essas colocações aqui e esses símbolos retratados, tá? Os símbolos são associados, inclusive, em placas de trânsito também. E aí vai trazer um pouquinho sobre código, daqui a pouco eu comento a tirinha. São códigos, os sinais de trânsito, os símbolos. Símbolo, quando a gente pega, por exemplo, a bandeira nacional, um símbolo. O escudo brasileiro, um símbolo. O hino nacional, um símbolo da nação. Então, são símbolos. Peguei alguns, mas nós temos vários, né? O código Morse. As buzinas dos automóveis, nem sempre elas são usadas como tal. Mas quase sempre a buzina é como se fosse um sinal de alerta. Ela toca para se vir ali, opa, peraí, fica ligado, não atravessa agora não, cuidado, né? Ou, peraí que você está entrando na faixa errada. Então, normalmente é para isso que ela deveria servir. Embora a gente vê buzina usada para outros sentidos. Às vezes chega na porta da casa do amigo, buzina para você descer no prédio. Então, esse é um sinal que a gente não deveria usar, mas a gente usa também. As indicações de lugares, de locais para estacionamento, isso é muito comum, ou de caixas para clientes preferenciais. É comum a concepção da língua como código, uma vez que ela trata-se, né, de um código especial, resulta, né, numa convenção social. Entretanto, ela trata-se de um código especial. Por que ela é um código especial? Porque ela vai trabalhar o que a gente chama de signo linguístico, que está nas outras telas aqui. Entretanto, trata-se de um código especial estabelecido ao longo de um processo social e histórico complexo, pois a língua não só permite que seus falantes desenvolvam maneiras de falar no mundo, mas também influi diretamente em como eles se constituem como sujeitos sociais. Ou seja, eu preciso me perceber como sujeito social em vários aspectos. A gente assume papéis sociais, por exemplo, eu sou filha, eu sou mãe,
eu sou esposa, eu sou profissional, então são vários papéis. Eu represento, uma única pessoa pode representar vários sujeitos sociais, né? Então a gente dialoga com esses papéis, irmã, né? E assim subsequentemente. Vamos observar a linguagem, imagem e palavra. Então vocês vão observar bem a imagem do Calvin nesses dois para poder entender a diferença das expressões que ele traz aqui. Tô com fome, posso fazer um lanche? Ele pedindo para a mãe. Claro, sirva-se, a cara boa dele. Pode pegar uma maçã, uma laranja na geladeira, a cara de espanto. E ele com um baleiro, um pote de bolacha, de doce, algo parecido, que é o que eu traduziria isso aqui. Embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua. Ou seja, o que a mãe dele falou que ele podia comer era o que ele queria comer, gente? Ele queria outra coisa, né? Ele queria outra coisa. O Jackson mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Deixa eu ver se ele tá online. Deixa eu até avisar pra ele que sim. Ele quer dar um recado pra vocês. Eu inverti, não olhei o celular nesse momento. Deixa eu responder ele, porque senão ele fica sem resposta. Agora que vi. Bom, vamos comentar só, terminando a tirinha. Assim que ele entrar, ele dá um recado para vocês aqui, eu acho. A língua está presente, ou será que é para que eu dê o recado? Eu acho que é o que eu vou dar o recado, gente. Eu vou falar para vocês, se caso ele entrar, vocês já estão sabendo. O Jackson é um professor de matemática, eu acho que ele daria o terceiro horário. Então, tem um intervalo e depois seria ele. Aí ele está pedindo para avisar vocês que hoje não terá aula com ele, pois ele está sem voz, tá? Fônico. Então, por gentileza, se não for atrapalhar, dá o recado a vocês, tá? Esse é o nosso instrumento de trabalho. Quando a gente está sem voz nenhuma, a gente não consegue comunicar. Eu nem conseguiria dar o recado, foi até bom eu ler a mensagem até o final. Achei que ele queria entrar na aula e dar o recado. Aí talvez o Adriano tenha conseguido modificar aí e ter uma substituição. Não sei como é que ficou não, tá bom? Eu vou perguntar para eles aqui. A língua está presente em todas as interações sociais de que participamos no nosso cotidiano. É por meio dela que nos constituímos como sujeitos sociais, que é o que nós falamos lá atrás. A maneira como falamos das coisas influi diretamente nas concepções que temos delas. Vocês sabiam, gente, que a gente leva só 7 segundos para criar um preconceito? É tão rápido que a gente, às vezes, olha para o outro, julga e condena com uma rapidez incalculável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o poder que a gente utiliza sem saber, né? Sem, de fato, ter consciência dele. Eu vou jogar aqui um videozinho para vocês, assim que eu terminar essa tela aqui. Deixa eu só abrir ele no YouTube, que ele precisa ser um traduzido, legendado. Vou só terminar essa tela e jogo o videozinho que eu acho que ele vale a pena. Ele é curtinho, tá? A maneira como falamos das coisas influi diretamente nas concepções que temos dela. Então é exatamente nesse ponto que eu quero que vocês visualizem um pequeno vídeo. E dependendo do meio social e cultural em que essa pessoa vive, a língua se desenvolve de um jeito ou de outro. De forma que os sujeitos sociais e sua linguagem se influenciam mutuamente na sua constituição. Nas interações sociais de que participamos, podemos, por meio dos usos que fazemos da língua, abrir caminhos, atingir nossos objetivos, conquistar aqueles com quem interagimos, ou pelo contrário, perder oportunidades, se mal empregados, criar inimizades ou até mesmo antipatias. Então é por isso que eu vou trocar a tela e mostrar para vocês aqui o videozinho do YouTube que vai apontar isso para vocês. Eu acho que ilustra bem aquilo que eu tô falando. Vou fazer só a troca aqui no pedido da tela, tá? Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me falam. Embora ele é para ler, mas tem uma musiquinha de fundo tocada, tá?
Olha, observem que, olha, ele vai colocar só 7 segundos para criar um preconceito. Ó, leva-se 7 segundos para criar um preconceito baseado na aparência de alguém. Olha como é que isso é sério. As of heavy metal and the band I started with friends. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليها التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's willing to come to work. Yeah, even I felt that. Yeah. أنا وايد أحب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي أطبخ ونطبخ. طبعا يعني He is mature, like he's like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. I skydive and pretty high risk activity for sure. Your actions speak louder than words, right? God, dude, Whoa. that's awesome. لا only surprised. It was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. واستغربت اول شيء لان اول شيء فتحت الليتات الحمراء وما رحت بس اشوف واحد جالس قدامي كلها تاتوز على وجهه. This was my expectation of you. This is what you really are. شفت شخص مثل هذا طريق ما بعد تكلم. You guys should be swapped. I didn't expect that. The rocker was someone who I wouldn't expect to be you know, a heavy metal musician. I should have these tattoos not you man. Change. الشاب اللي قبالي براسي كنت راسم صورة انه هو راح يكون عربي كثير شايف. That's how you know. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey man, come on. لما جت العلبة فتحته ما مكتوب عليه شيء. ما مكتوب عليه كوكاكولا. And the minute I turned around, I saw that ليبلز او الشعار او المغلف او التصميم هو بس للعلب مش للناس. ترى واضحة. يعني المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله لكن اول شيء نتعرف عليه عقب نقدر نقول كيف شخص. it changes your mind, your perspective, your heart. Mesmo a musiquinha travando, não sei se é a conexão em si, vocês observem que a Coca-Cola, né, que esse é, na verdade, é um videozinho da Coca-Cola, vocês colocarem, por exemplo, aparências Coca-Cola no YouTube, ele vai aparecer lá, e vocês observam que o experimento social, né, que é literalmente uma interação social que foi proposta aí pela Coca-Cola, traz aí uma abordagem muito diferente do que a gente está acostumado, porque a gente julga e condena com uma facilidade, com uma rapidez incalculável. E aí, quando a gente observa esse grupo totalmente desconhecido, e aí é proposto eles ficarem no escuro e ao mesmo tempo trocarem ideia, conversarem, a gente observa que essas pessoas, elas tinham que conversar, elas tinham que interagir através da língua falada e perceberem um outro ou imaginar como seria o outro. Então vocês imaginam que o cara lá todo tatuado, eles imaginavam o cara tatuado no outro, né, pelos gostos, pelas possibilidades. Então a gente julga muito um livro pela capa, a gente julga muito uma pessoa pela aparência. E aí eu acho interessante as frases finais, quando ele coloca aí que os rótulos são para as latas, são para as coisas, né? Rótulos e design são para as coisas, não para as pessoas. Então que a gente tem que pensar muito antes de rotular as pessoas com quem a gente está conversando, que a gente conhece ou está conhecendo naquele momento, porque às vezes você vai descobrir que aquela pessoa é muito diferente daquilo que você está imaginando, você projetou. É isso que nós vemos aí, ó, na tirinha da Mafalda. Então essa é a sua filhinha querida, que gracinha, olha a maneira dela falar, tá? Filhinha, gracinha, a própria linguagem dela tá mostrando um ponto, tá? De quem você gosta mais, meu bem? Do papai ou da mamãe? Que criança nunca ouviu essa pergunta, não é mesmo, gente?
A senhora quer a resposta padrão ou quer uma explicação mais completa do que sinto por cada um? Mafalda é aquela menininha criada por Quino que está sempre nos surpreendendo, né, gente? Ela realmente surpreende com essa última colocação no quadrinho. E aí a gente observa que, olha a expressão da senhora que pergunta, que tratou ela por filhinha, por gracinha, e a expressão da mãe dela, né? De surpresa, de espanto. Nenhuma das duas imaginava com a criança respondesse ou falasse o que a Mafalda está dizendo. Então vimos na Tina de Quino que tanto a amiga da mãe de Mafalda quanto a menina mostram muito de si mesmas pela maneira como usa a língua, pelas escolhas que fazem ao formular uma pergunta ou respondê-la. Pode-se, pelo uso da língua, buscar ser uma pessoa agradável, amável, gentil, assim também como quebrar expectativas e romper estereótipos. Todo mundo tem noção do grupo que está aqui do que é essa palavra estereótipo? Vocês já ouviram essa palavra em algum lugar? Por que a Mafalda e essa mulher representam estereótipos? Já ouviram a palavra estereótipo? Como é que a gente... Sim. No caso, a mulher, ela representa o estereótipo daquela pessoa que sempre fica querendo agradar, usando o diminutivo justamente para chegar nela com um ar mais agradável. Exatamente. E ela quebra esse padrão, né? Quando ela não vai dizer que é do pai ou da mãe, mas ela vai elaborar uma resposta que quebra toda a expectativa, né? Olha, a senhora quer a resposta padrão, ou seja, que todo mundo diz, ou quer uma explicação mais completa do que sim por cada um? É muito comum a criança dizer, claro que é dos dois. Outra hora vai dizer, do meu pai eu gosto disso, da minha mãe eu gosto daquilo, né? Que é o óbvio. Mas a Mafalda nunca é óbvia, né? Ela subverte. Mas é exatamente, o uso do diminutivo traduz esse tipo de pessoa, esse estereótipo de pessoas que vivem tentando agradar. Atenção no diminutivo no uso da linguagem, porque pode ser afetuoso, pode ser para ser gentil, amável, pode ser para ser irônico. Quer ver uma frase, uma expressão que eu acho que o diminutivo e o aumentativo muda tudo? Nossa, mas ela é um mulherão. Esse ão diz que ela tem atributos femininos, né, um corpo bonito ou algo parecido. Quando eu digo, nossa, mas ela é uma mulherzinha, ou seja, não vale nada. O diminutivo, às vezes, dá um tom pejorativo. O que é isso? Depreciativo, negativo. Mais do que afetuoso, tá? Dizer que gracinha, que bonitinho. Nem sempre a pessoa está sendo sincera. Às vezes ela está sendo falsa para agradar o outro. Muitas vezes a gente vê isso. Bom, a relação entre sociedades e línguas é constatada há muitos séculos. Entretanto, os estudos sobre língua só passaram a ser considerados científicos com o advento da linguística, que vem se firmando desde o início do século XX e tem como um dos seus pioneiros o estudioso Ferdinand Saussure, né, que esse nome, como vocês estão vendo aí, que escreve Saussure, né, mas o Saussure ele é considerado um dos pais da linguística moderna. A fim de definir o que é a língua e analisar seus componentes, e baseado na teoria dele, que nós vamos ver um pouquinho sobre funções da linguagem, aí vai falar dos elementos que são baseados ali, e funções caem muito no Enem, então eu preciso entender o que Saussure estudou para entender ali os mecanismos e ver como que isso funciona na língua. Saussure propõe uma separação entre língua e fala e considera como objeto de estudo da linguística apenas a língua. Então ele está querendo buscar o seguinte, que se ele for basear na fala, ele vai trabalhar o quê? A variação linguística, como nós vamos fazer. Então, nós vamos primeiro trabalhar a questão da língua e falar das funções, e depois eu vou me basear na fala e vou trabalhar as variações, beleza? Nós vamos falar dos dois. Numa aula a gente fala uma coisa, na outra a gente fala outra. Se der para iniciar hoje, beleza, mas não vamos apressar não, uma coisa de cada vez. Segundo a perspectiva adotada por esse estudioso, é possível considerar a língua como um sistema de signos. O que é isso? Vocês vão ver que na próxima tela eu vou explicar isso, o que é signo. Como um sistema de signos regido por regras socialmente construídas, utilizados pelos falantes em suas interações. As ideias de Saussure foram extremamente importantes para que a linguística moderna se tornasse uma ciência. Entretanto, a reflexão sobre os diferentes usos sociais da língua requer que se vá além da dissociação proposta por Saussure. Ou seja, nós vamos falar da estrutura de Saussure, nós vamos pegar esses elementos, trabalhar os signos linguísticos dentro desse esquema de significação simbólica, mas a gente depois vai falar da fala e de outras estruturas propostas por outros pensadores.
não detalhando tudo isso. Então, vão entender o que seria signo linguístico. Quando a gente fala, por exemplo, da placa de trânsito, eu tenho signo. Quando eu falo da bandeira nacional, eu tenho símbolo. Quando eu pego, por exemplo, aquela bonequinha ou aquele bonequinho que eles colocam na porta do banheiro feminino ou masculino, eu tenho um ícone. E todos esses elementos, o signo, o símbolo e o ícone, constituem representações simbólicas utilizadas no processo de comunicação da linguagem. Mas desses elementos, o que vai dar maior dimensão e que o Saussure vai estudar mais detalhadamente é o chamado signo linguístico. O que seria o signo linguístico? Ele vai representar, que é um elemento representativo da tríade da comunicação, linguagem, língua e fala. Existe quando ele carrega esses dois elementos, o significado e o significante. Então, eu vou explicar com um exemplo aqui embaixo o que é. Então, o significado, por exemplo, se eu pego um lápis, e aqui eu estou na mão um lápis, beleza. Mesmo que vocês não estejam vendo o meu lápis, ainda que vocês não estejam vendo que a cor do lápis, o tamanho, a dimensão, como é que ele é feito, a imagem de um lápis recorre na mente de vocês, ou seja, você tem um significante, e você pode atribuir a esse lápis um significado, um objeto que serve para a gente escrever algo, principalmente quando eu quero reproduzir alguma coisa, um desenho, uma palavra, e assim por diante. Então, a nossa memória é um fator fundamental nesse processo. Escutamos uma palavra e logo após reconhecemos devido à nossa lembrança. Detalhe, mesmo que vocês não estejam vendo o objeto e não estejam me referindo diretamente a ele, a palavra lápis também, ela é gravada na memória de cada um de nós depois que a gente já passou pelo processo de alfabetização. Então, essa lembrança ocorre porque o nosso cérebro armazenou uma real imagem sonora dessa palavra, e isso acontece devido ao elemento significante, que é o objeto, relacionado ao seu significado, que é o seu conceito, que também se encontra armazenado na memória. Deve-se obedecer aos padrões determinados de organização. É essencial em uma língua tanto o reconhecimento dos seus signos, como o uso correto das regras gramaticais convencionais para a gente estabelecer sentido. Então, quando eu pego, por exemplo, um signo linguístico, o que seria o signo linguístico? A junção do conceito e da imagem acústica. Ou seja, o conceito é o meu significado, a imagem acústica o meu significante. Aí aqui ele usou um símbolozinho. O desenhozinho do sol é o meu significado, é o meu conceito. E a palavra reproduzida aqui é o significante. O que eu posso reproduzir também? Com esse desenho aqui. Significante vai ser a palavra mesa, M-E-S-A, e o significado do objeto desenhado. Pode ser essa mesa, pode ser a mesa que eu estou usando aqui para colocar o meu computador, pode ser a mesa que vocês têm na casa de vocês. Eu não preciso estar vendo a mesma mesa para relacionar com um objeto, que tem 4 pernas ali e sustenta determinada plataforma, certo? Então, o signo linguístico, ele é representado, como vocês estão vendo, pela convenção das palavras. Bom, e aí a gente entra no nosso aspecto mais fundamental que o Saussure trouxe pra gente. Ele estuda, ele traz ele e o Jacobson, tá, gente? O Saussure, ele apresenta, e em seguida o Jacobson vem com esses elementos que podem nos trazer pontes para a linguagem. Ele vai fazer o quê? Com essa linguagem tem determinados papéis. Então, eu tenho o emissor, tá? Aí nós vamos pensar sempre nessa palavra inicial aqui como os nossos elementos de comunicação. E em seguida ele vai associar com as funções da linguagem, certo? Então, sempre eu vou precisar pensar que tem uma mensagem para ser transmitida. Esse emissor que está falando, no caso sou eu, estou tentando passar uma mensagem. Então, o que eu vou fazer? Esse emissor, uma mensagem direcionada ao receptor. Mas ele vai precisar de pensar em outros elementos da comunicação. Que canal vai ser usado? O canal que nós estamos usando é a internet? É, por exemplo, o Google Meet? Sim, é um canal. O que mais? Qual que é o referente? Se eu tenho um referente, muitas vezes eu não tenho a mensagem propriamente dita. O que é o referente? Quando, por exemplo, eu tenho uma notícia, o foco dela é só informar. Quando eu tenho uma poesia, uma música, como a gente comentou lá no início, na música do Titãs, que eu queria ter passado, eu devia ter mostrado ela assim mesmo para vocês, a gente fica inseguro,
Mas eu vou trazer o videozinho depois e a gente troca ideia em outras aulas. Sempre é bom fazer essa troca. O que a gente tem como a função, por exemplo, na música? É uma função poética. A mensagem que ela vai trazer ali, ela é uma mensagem simbólica. Ela é uma mensagem que vai trabalhar outros tipos de códigos, né? E por falar em código, o que seria o código? Se eu estou usando a língua portuguesa, ele é um código. Se eu estou usando um quadro do Leonardo da Vinci ou um Renoir, eu tenho outro código, que é uma pintura. E aí eu tenho aí todo o processo de comunicação. Então vamos ver isso detalhado. O que as funções da linguagem vão trazer? Para que eu crio determinados tipos de texto? Quando eu falo de funções, deixa eu jogar isso aqui de volta na tela. Quando eu falo de funções, gente, é importante lembrar que dificilmente vai ter uma só. É muito comum o texto ter foco no emissor, mas apresentar o receptor. Ter foco no referente, mas apresentar também alguma coisa do código. Ter alguma coisa do código e também ter ali a função poética. Então, essas funções são interrelacionadas, porque o texto, um tipo de texto exclui o outro. Nós vamos ver isso com exemplos, que eu acho que fica mais fácil vocês entenderem. Então, vamos ver primeiro, o que seria, eu falei também da função da linguagem que está centralizada no emissor. Então, aqui vai trazer isso detalhadamente, o próximo está lá o exemplo. Tem umas frases aqui, mas tem exemplos de outros tipos de texto. Funções da linguagem, função emotiva, expressiva. Emotiva, tem a ver com o quê? Com a emoção. Então, tudo aquilo que está centralizado no que eu sinto, no que eu quero, no que eu penso. Então, é exatamente isso, ó, centralizada no emissor. Revela sua opinião e sua emoção. A opinião e emoção de quem? Do próprio emissor. Qual a característica dela para eu poder identificá-la no texto? Ela prevalece a primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? O eu ou o nós. Ou ela utiliza o singular eu, ou utiliza primeiro do plural nós. Mas apresenta sempre essa prevalência da primeira pessoa. Ela vai estar sempre aparecendo ali. Uso de interjeições, o que é isso? Oh, nossa, meu Deus. Tá? Essas interjeições são muito comuns. E, normalmente, essas interjeições são acompanhadas de exclamações. É o sinal de pontuação, me ajudando a identificar também o tipo de função, tá? É a linguagem das biografias, das memórias, das poesias líricas e das cartas de amor. Ah, mas isso não significa que a biografia, por exemplo, não tem outra função. Que essa poesia lírica cheia de rimas ou essa carta de amor também não tem outro tipo de função inserida ali. Então, observe essa. Estou tendo agora uma vertigem. Esse estou que marca a função emotiva. Tenho um pouco de medo. Está revelando um sentimento dele. O que me levará à minha liberdade? O que é isto que estou te escrevendo? Aí aqui ele já tem a presença do receptor e está falando do código. Está escrevendo. Isso me deixa solitária, também sentimento. Mas focado principalmente no eu. O me, o estou de novo, o tenho, o minha, é marca registrada da função da linguagem emotiva. Então, aí tem um esqueminha da função emotiva. O que ela é? Então, tá aqui um pouquinho dela também. A função emotiva, também chamada de expressiva, estava lá, mas eu não comentei, né? É importante falar desses dois números. Fundamenta-se na subjetividade. Então, é aquele que o interlocutor, que é o emissor brasileiro, o emissor está dizendo, é um dos interlocutores, né? O emissor está sentindo, o emissor está pensando, ele que quer transmitir. Isto é, na mensagem que é utilizada pelo emissor, está caracterizada pela transmissão de emoções e de sentimentos. Qual que é o objetivo dessa função? Está aqui do lado de cá. A função emotiva faz parte das funções da linguagem que estão entre os principais assuntos que caem nas provas. Então, por isso que é tão importante colocar isso aqui. É usar a língua com um determinado específico, com um ponto específico. Elas são importantes ferramentas na comunicação, baseada na forma como os indivíduos se expressam, conforme o texto que o emissor quer passar e para quem será enviada a mensagem. Por isso, se faz necessário compreender alguns elementos da comunicação. Quais são os elementos? Saber qual é o emissor, que é aquele que envia a mensagem, saber sobre o receptor, que é aquele que recebe a mensagem, entender a mensagem, que consiste nas informações contidas nos textos e nos diálogos, quase sempre associada aí a uma questão mais poética, ou um texto literário, que é muito comum a gente ter a transcrição aí de textos que denotam, ou que trazem, melhor dizendo, né, as emoções mais claras, mais expressivas. Canal de comunicação, meio utilizado para transmitir a mensagem. É um livro?
por exemplo, o meio digital, a internet, é um post da internet, como as frases que eu usei para abrir a nossa aula, são, né, funções emotivas ali. O código é a língua portuguesa, ou tem uma imagem ali também, é o verbal e não verbal dialogando. O contexto referente, situação na qual a mensagem se insere. Então, esse último aqui aparece nas notícias e nem sempre aparece naquele que tem ali a literatura e vice-versa, tá? Então, é muito comum um ou outro se excluir e mais de um aparecer junto. Quais são as características dessa função que é chamada de emotivo? Subjetividade, conforme dito acima, se dedica à visão pessoal de quem emite a mensagem. Unilateralidade, isto é, atém somente na emissão da mensagem, sem se preocupar com a interpretação do receptor. Então, a função emotiva, se eu estou falando de uma música, por exemplo, ou de uma poesia, aquele que está escrevendo, o poeta, através do próprio lírico, ele se expressa e ele não está preocupado com o que nós, como leitores ou receptores, vamos entender, não. Ele está preocupado em transmitir aquilo que ele está sentindo naquele momento, tá? Pôr no papel. Ao uso de interjeições para enfatizar o discurso. Isso aqui pode ou não aparecer, tá? Não são sempre que vão aparecer nas poesias ou nos tipos de texto que a gente tem por aí, não. Marcada pelo uso da primeira pessoa do singular. Essa é a mais importante das características da função emotiva. É a que vocês mais vão ver e vão apresentar na hora que estiverem analisando os textos, as questões que caem aí sobre a função da linguagem. O uso de pontuações, então é muito comum a exclamação, o uso da reticência, da vírgula, para mostrar essa função, essa emoção que a mensagem está trazendo. Exemplo, olha aí o que vocês têm, um poeminha do Mário Quintana. Observe aí os traços, né, da própria pontuação, como que ele está fazendo aí a jogada da reticência, do duplo travessão e de outras recorrências aí, como no final ele apresenta a exclamação. Então tá lá, o autorretrato. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem tenho mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que me busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança. No final, que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Então, observem que, intencionalmente, o livro da onde eu tirei isso, ele fez o desenho, né, de criança, como se fosse o louco que está escrevendo, fazendo aí a releitura do Mário Quintana. Só uma correção. O livro da onde eu tirei, ele está antes da ortografia nova de 2009, que mudou, né, essa construção aqui. Então, autorretrato passou a ser grafado com 2 L's, por causa da palavra estar com R ou com S. Autossabotagem também com 2 S's, e antes era com Y, tá? Então, aqui eu não quis mudar, porque era do próprio, a imagem era a foto do livro, né? Então, eu mantive. Bom, função apelativa, também chamada de conativa. O que é isso? Ela vai estar centralizada em quem? Naquele que está ouvindo, no receptor. Ocorre a função conativa ou apelativa quando o emissor tenta convencer o receptor a praticar determinada ação. Então, a função apelativa, gente, ela é muito comum na propaganda. Vocês lembram lá do videozinho daquela profissional que vai lá e troca a frase do cego? Então, ela usa o que a gente chama da função conativa. Ela está centralizada no receptor, mas ela está apelando para que esse receptor faça determinada coisa. Então, é muito comum na propaganda, os verbos do imperativo, ou mostrar para o outro aquilo que eu estou tentando vender, tentando mostrar que imagem, que produto eu estou vendendo. Assume geralmente a forma de ordens, pedidos ou conselhos. É comum o uso do verbo no imperativo, como compre aqui e concorra a este lindo caso. Comum, isso não significa que vai estar em todos, mas a gente vê com frequência. Observe que no início, a função dele era assim, sou cego, por favor, me ajude. Então era um pedido, né? Ele estava fazendo um pedido. Quando ela modifica a frase, é um lindo dia, eu não posso vê-lo, ela faz isso de uma maneira indireta. Ela usa um pouco da função emotiva para mostrar o papel apelativo, para fazer com que a pessoa olhe para aquela pessoa que está ali pedindo esmola e a ajude. Compre aqui é a tentativa do emissor
de convencer o receptor a praticar a ação de comprar ali. Então, é o que a gente vê na maior parte das propagandas, como a gente vê nessa e em outras situações. E o que nós temos aí de características? Como é que essa função pode ser abordada? Então, esse slide ele traz um pouquinho de cada coisa aí que eu acho válido. O que é essa função? A função conativa ou apelativa é uma das funções da linguagem definidas pelo linguista russo Ronan Jakobson, né? O Saussure apresentou uma estrutura e o Jakobson veio com essa outra parte. A função conativa tem ênfase no destinatário. Quem que é o destinatário? É o meu receptor, é o meu leitor, é o meu ouvinte, é o meu interlocutor, é com quem eu estou falando, certo? De modo que o objetivo é persuadir. O que é persuadir alguém? É convencer. Eu quero vender um produto, eu quero vender uma imagem, eu quero passar uma informação específica, eu quero convencer o outro a fazer determinada coisa. Por isso, a função é apelativa. Qual que é o objetivo dessa função? Explorar o uso do discurso em segunda ou em terceira pessoa. Então, o que acontece? Vocês lembram lá que a função indutiva vai ter a primeira pessoa bem marcada. Eu, meu, minha ou nosso, né? Esse papel da primeira pessoa, que estava lá na função emotiva, na apelativa vai apresentar na segunda ou na terceira, que é o caso que está aqui, é o tu ou você. Por quê? Porque busca convencer o interlocutor, que é aquele com quem eu estou falando, a fazer com que ele venha ou tenha determinado tipo de comportamento, ou que ele compre determinado produto, faça determinada coisa. Muito comum nos anúncios publicitários, nos folders de venda de determinada coisa. Informações sobre o Covid, está tendo muito esse uso da função apelativa. Presente, então, nos livros didáticos, nos manuais, livros de autoajuda, textos publicitários. O mais comum que vocês vão ver nas provas são os textos publicitários, tá? A função conativa procura convencer o leitor a dar conselhos ou ordens, e a função da linguagem conativa utiliza vocativos. Então, isso aqui é importante que vocês relembrem, que utiliza vocativos, verbos no imperativo. Lá o ponto de exclamação de novo. E não aparecia na emotiva? Como assim? Então, às vezes, vai ter as duas num único texto. Sua finalidade é focar o discurso de modo que incite, provoque a atuação do interlocutor. Elementos. Esse tipo de linguagem, geralmente, é utilizado em alguns gêneros textuais, como os discursos políticos, as publicidades e propagandas. Um dos principais objetivos desse tipo de texto é persuadir, que é convencer o público para comprar um produto ou ir a um determinado evento, por exemplo. Fazer determinadas coisas, como a gente tem aí no Covid, tomar determinados cuidados. Então, é muito comum a função apelativa. Por ser uma função que tem entonação apelativa, a função conativa nos remete de imediato aos textos publicitários. No entanto, ela pode aparecer também em várias outras situações comunicativas de origem diferente, que a gente está, né, às vezes, foge ao nosso propósito. O mais comum é o texto publicitário. Quais são as características? São organizados de modo a buscar convencer o destinatário, que é o meu interlocutor, é o meu receptor, é o meu ouvinte. Os textos têm função conativa apresentam características que permitem identificá-lo facilmente, como entonação apelativa, uso de verbo no imperativo, emprego de vocativos, usos de pronomes na segunda pessoa, tu, você, seu, né? Faça, verbo no imperativo, muito comum. Faça seu cadastro aqui, compre seu carro novo, compre sua casa nova, porque você tem um verbo no imperativo seu, de uma vez só. Uso explícito de argumento. Emprego de ambiguidade. Então, às vezes, aparece aí esse duplo papel, esse duplo sentido. Olha bem o exemplo aí. Você sabe onde mora o perigo? Acabe com ele. Então, observe que, você sabe onde mora o perigo. Acabe. Observe que tem o pronome e aqui o verbo no imperativo. Então, aqui ele usou os dois pontos de uma vez só. Então, isso aqui é uma propaganda. Mas é uma propaganda que não está visando vender um produto, mas em informar, em alertar, que se a gente não tomar cuidado com o mosquito da dengue, a gente não cuidar de determinadas coisas, né? A gente mesmo sabendo onde mora o perigo, a gente vai acabar contaminado, vai acabar sofrendo com as consequências da dengue, que estão cada vez mais sérias, né? São mais recorrentes. Essa propaganda aqui, né, esse informe publicitário, é do Ministério da Saúde, tem uma parceria, peraí, eu mudei sem querer. Neide. Diga.
Eu acabei esquecendo, porque tem muito tempo que eu não estudo essa ortografia de português. Mas o que seria um verbo no imperativo? Quando você dá uma ordem, faça isso, Assim. faça aquilo, Então, acabe. quando os verbos estiver expressando uma ordem, significa que eles estão no imperativo. Ordem ou pedido. Nós vamos frisar isso mais detalhadamente, outro ponto da linguagem, mas é importante que a gente fale isso também. Porque às vezes você visualiza e fala, mas o que está no imperativo ali? Ele está te dando uma ordem, olha lá, acabe com ele, faça isso, compre aquilo, venda aquilo. Tá vendo? Essa forma do verbo de te fazer ali um rótulo de comprar, de vender, de expressar essa ordem. Uma ordem é o pedido, porque às vezes é pedido. É necessário que se reflita sobre isso. Então, às vezes, ele vai trazer ali um conceito de pedido, mas por trás é ordem, tá? Então, a gente tem que tomar as nossas providências. Se a gente não cuidar do lixo, ele vai acabar com você. Então, é você que tem que acabar com ele. Certo? Esse acabe aqui é um exemplo do que você está me perguntando. Mas é bom a gente frisar. Sempre que vocês tiverem dúvida, não deixe de perguntar, não. Vamos lá no próximo, que vai falar da poética, e o exemplo vai trazer ali. Função poética. O que ela faz? Poética já traz pra gente, né, gente? Poesia. Toda poesia tem função poética? Tem, beleza. Toda música tem função poética? Também. Mas a função poética pode aparecer em alguns tipos de texto que estão ali camuflados. Um texto que é em prosa, por exemplo. O que é prosa, o que é verso? Prosa é o texto em parágrafos. O texto que vocês vão escrever para o Enem na redação é um texto em prosa. Ele tem 3, 4 parágrafos fundamentados de uma determinada forma. E o que é poesia? Que é o texto que é uma linha debaixo da outra, que configura ali a função poética. Aquele texto do Mário Quintana que eu apresentei lá na função emotiva, ele é um texto que tem uma estrutura de poesia. Ué, então tem função poética naquele texto? Tem. Ele tem a função emotiva, porque está fundamentado lá na primeira pessoa, que é aquilo que o livro está sentindo naquele momento, mas ele é imbuído de poesia, está cheio de poesia. Então, centralizado na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor, a função afetiva, sugestiva, conotativa. Então, observe que conotativa é diferente de conativa. Conativa é apelar, é chamar a atenção do meu interlocutor. Por isso, o verbo no imperativo ou na segunda pessoa, na pronome, né? Você, seu, sua. Conotativa é quando o sentido é figurado, é metafórico, tem um monte de expressões que a gente vai ver ali no sentido figurado ou metafórico. Valorizam-se as palavras e as suas combinações. É a linguagem figurada apresentada nas obras literárias, aí todo tipo de texto que for da literatura aparece função poética. Então, é um trecho lá do Guimarães Rosa. Ah, mas não está em forma de poesia, mas é do Guimarães Rosa, vai ser poética. Ah, mas está explicando ali uma determinada palavra. Então, ele vai ter mais de uma função, mas tem poética ali também. Letras de músicas, algumas propagandas, a gente falou da propaganda mais apelativa, mas pode aparecer com poética. Vamos ver um resumão da função poética. O que ela é? Ela também é conhecida como função estética. Por quê? Porque ela está preocupada muito mais com a colocação da palavra dentro do contexto do que propriamente com alguns outros elementos da mensagem transmitida. É a função cujo objetivo é a valorização da mensagem, bem como a forma como ela é transmitida. A linguagem dela, né, a função que ela vai ter ali, a função exerce a função poética quando valoriza o texto da elaboração. Ou seja, o autor faz uma combinação das palavras, usa muito figuras como metáfora, nós vamos ter todas elas, tá, gente? Metáfora, literatura também esbarra. A metáfora, a antítese, a hipérbole, a comparação, a sinestesia. Então, nós vamos relembrar cada uma delas. Metáfora é quando eu faço uma comparação subentendida. Então, quando eu digo, por exemplo, ela é a flor mais linda do meu jardim, eu tenho metáfora. Quando eu tenho comparação, quando eu tenho que falar, ela é tão linda quanto a flor do meu jardim, suave e perfumada. Antítese, quando trabalha com a oposição, com a contradição, cedo, tarde. É muito comum naquele poema do Camões, amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente. Então, um jogo de antítese, de paradoxo que nós vamos trabalhar, né, que é uma antítese muito ambivalente, muito distante uma coisa da outra, aí vira paradoxo. Hipérbole, que é o exagero. Aliteração, que quase sempre vem de mãozinha dada lá com a assonância. Aliteração, repetição de mesma consoante. Assonância, repetição de mesma vogal. Nós vamos ver isso dentro das abordagens e dentro dos textos que eu acho que fica mais
consistente para vocês. Exploração dos sentidos e dos sentimentos. Expressão do chamado do eu lírico, entre outros. Quando a gente fala dos sentidos e dos sentimentos, eu estou duelando, eu estou me aproximando lá da função emotiva. Então, é muito comum os textos apresentarem a função emotiva e a função poética juntas, tá? Assim, vamos lá para as características. Assim é mais comum nos textos literários, especialmente nos poemas, que enfatizam com mais frequência a subjetividade. Lembra que a subjetividade estava lá na função emotiva? É porque elas estão sempre parceiras, elas estão sempre andando juntas. No entanto, podemos encontrar esse tipo de função em alguns anúncios publicitários e também na prosa, com textos que a gente tem ali dentro da literatura, bem como aliada de alguns tipos, como essa função é a função emotiva. Quais são as características, né? Palavras com função estéticas, utilização de sentido figurado ou conotativo, utilização de textos bem elaborados, aí vai usar, por exemplo, se eu pego um texto barroco, aí vai usar um vocabulário mais erudito, então notem que está lá na literatura, o barroco está lá na literatura, o professor de literatura vai detalhar isso com vocês. Mas se eu conheço um pouquinho da função poética, eu consigo espelhar uma coisa e entender melhor. Presença das figuras de linguagem, como a metáfora e outras tantas, proporciona uma subjetividade maior ao texto e busca surpreender ou fugir do comum, quebrar determinada estrutura. É bem a frase que a publicitária escreveu lá no cartaz pro cego. Está um lindo dia, eu não posso vê-lo. Ou o outro que eu citei para vocês, é primavera em Paris, eu não posso vê-la. Então a função poética trabalha muito essa construção da palavra significando algo além. Exemplos. Pode se tornar como exemplo o anúncio de um medicamento, Doril, por exemplo. Nele há um slogan feito com rimas. Tomou Doril, a dor sumiu. Então o que ele faz? Ele brincou aqui, mas tem tudo a ver também lá com o apelativo. Ele está apelando, claro, ele quer que você compre esse produto, mas para isso ele brincou com rima, ele brincou com a jogada das palavras, né? A construção de uma estética por meio da simetria das letras. Então ele joga essa troca, né, Doril e dor, para a gente poder analisar. Aí tem dois exemplos da função poética. Vocês já ouviram falar em poema concreto, um concretismo, gente? Que são exemplos de... Só para vocês visualizarem comigo, já tinham visto algum desses dois poemas aí que eu coloquei na tela de vocês ou não? Sim. Já tinham visto alguma coisa do concretismo, então fica mais fácil. É quando a imagem e a palavra dialogam, comungam, né? Aquela do lixo, luxo e lixo, né? A palavra sendo reposta e reconstruída numa sobreposição. Esse daqui que brinca com a xícara, né? De café. Então a gente pode começar por várias colocações, mas eu começaria por aqui, ó. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então ele está associado, né? Que coisa mais gostosa é a xícara do café, o café quente sendo servido, a ideia, né, da fumaça. E aí a gente tem a releitura da palavra, ou seja, eu tenho que observar que o poema se constitui no desenho da xícara e observe que o ponto de interrogação é exatamente a asa da xícara onde eu vou estar segurando para tomar o café. Aí tem um outro, né, que brinca também com essa estrutura, já traz aí a estrutura narrativa. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Olha como é que vai embaralhando as letras, tá? É como se eu estivesse embaralhando os passos. As casas passavam em volta numa procissão sem fim. As coisas todas rodando assim, 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 assim. O que a gente observa? Que ele estava bêbado. Mesmo porque bebeu tanto que, né? E botequim. Então, a ideia da releitura de que ele está bêbado, com tudo confuso, a gente vê bem no poema. Vou falar da última de hoje, que vai ficar faltando algumas, mas a gente retome funções na nossa aula da semana que vem e eu aprofundo com vocês. Quero trazer algumas questões para a gente fazer juntos em cima disso, tá? Tanto de funções de linguagem, quanto de linguagem verbal e não verbal. Ocorre quando o referente é posto em destaque. Mas o que é referente? Ou seja, quando a intenção principal do emissor é informar o receptor. O referente, gente, vai ser a informação. A função referencial é diferente da poética,
está colocada lá em ressignificar a palavra, a referencial é só informar. Então, aconteceu um acidente na esquina da casa de vocês. Então, a função referencial veio para dar notícia, para contar o fato. Ela não está preocupada em florear, ela não está preocupada em ressignificar a linguagem. A linguagem é clara, direta e precisa, procurando traduzir a realidade com objetividade. É característica de textos científicos. Então, por exemplo, quando eu estou falando de um artigo científico que está falando sobre o Covid, é referencial. O texto jornalístico está falando, por exemplo, sobre um determinado lugar, que aconteceu um desabamento, algo semelhante. Ou mesmo didático, que é o que a gente está vendo aqui. Quando eu pego a própria definição de função referencial que está aí na tela de vocês, eu tenho também a própria função referencial, que é o que eu vou aprofundar com vocês a partir dela na aula que vem. Aí tem um exemplo, ó. Tesouro arqueológico. Centenas de ânforas de vinho são encontradas e fotografadas por uma câmera instalada em um robô nos restos de 2 navios fenícios que naufragaram na costa de Israel há 2.500 anos. Segundo especialistas, esses são provavelmente os naufrágios mais antigos do que se tem conhecimento no Mediterrâneo. A descoberta foi feita pela equipe de oceanógrafos e arqueólogos do pesquisador Robert Ballard, que encontrou o Titanic. Então, essa é uma notícia antiga de um achado, né, arqueológico do estado de São Paulo, do dia 24 de junho de 1999. Mas é uma história, né, um achado arqueológico que configura também um pouco da história, né, que é um navio dos fenícios, que aí a gente tem a estrutura. O intervalo de vocês começa às 7:50, é isso mesmo? Só para ver se eu estou me situando aí com o horário. Acho que é. Eu acho que sim. Desculpa, eu esqueci seu nome. Qual que é mesmo? Neide. Eu falei mais no início, mas já vai perdendo, vai esquecendo. Esses slides que você mostrou na aula, você vai mandar no grupo pra gente depois? Eu vou disponibilizar para vocês, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com o Adriano para postar os slides. Eu acho que eu tô gravando direitinho a aula, tenho quase certeza. Sei. Se ela estiver gravando, eu disponibilizo a gravação e os slides, porque vai que vocês querem voltar em alguma coisa da nossa fala. Eu acho bacana vocês terem como ir e vir, tá? É uma maneira para memorizar. Mas de todo jeito eu disponibilizo os slides. Até esse aqui de função referencial hoje. Beleza? Ok. Obrigada. Vou combinar com ele. Então, ó, uma boa pausa para vocês. Boas aulas, né? Que vocês têm mais aulas hoje ainda. Um bom descanso e a gente retoma na terça-feira que vem, nesse mesmo primeiro horário. Aí a gente vai ter uma aula só, vai ser mais curtinho. Prometo falar menos, que eu falei mais que o homem da Copa. Que isso. Então valeu, Tchau, valeu, viu, gente? Até a semana que vem. Tchau.